Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que está ouvindo a Rádio Terra através do www.radioterra.am.br. Seja muito bem-vindo, muito obrigado a você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. Continue conosco aqui no AM 1330. A partir de agora, nesta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2013, vamos falar muito da região oeste da Grande São Paulo. Está começando a edição 197 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa às 5 da tarde para levar a boa nova, até mesmo quando essa notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E nosso lema aqui é: onde não há informação, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição 197 do Jornal da Terra. Mulher morta a tiros em São Roque por não pagar aluguel vai ter seu corpo exumado. Motoristas que trafegam pela rodovia Castelo Branco já têm novo acesso ao Rodoanel. Com Serra ficando e AS fortalecido, PSDB prega unidade partidária. Cidades da região oeste atraíram 3 bilhões e meio de reais em investimentos em 2012. Sede do SAMU Itapevi será totalmente reformada e ampliada. Nunes Ambiental confirma pré-candidatura em Santana de Parnaíba. Prefeitura de Jandira tem refis que concede 100% de desconto nos juros e multas. Missa Campal comemora os 433 anos da aldeia jesuítica de Carapicuíba. Moradores de Jandira verão peça infantil Bananas.com no Circuito Cultural Paulista. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Participe você também aqui do Jornal da Terra, mandando seu e-mail, entrando nas redes sociais, em especial no Facebook. No e-mail você pode escrever para o endereço jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Você pode entrar no facebook.com/Jornal da Terra, ou então simplesmente, estando já no Facebook, procurar por Jornal da Terra, identificou o logo da Rádio Terra, clica em curtir para você acompanhar tudo que é dito, tudo que é postado, tudo que é colocado em pauta aqui no Jornal da Terra. É muito fácil, clicou em curtir, você vai ficar ligado conosco o tempo inteiro. Outra maneira de você participar é ligar para a nossa caixa postal no telefone 2808-9618. 2808-9618. Esses são os canais para você participar e interagir aqui com o Jornal da Terra neste 11 de outubro de 2013. Aliás, o dia 11 de outubro tem uma série de comemorações importantes hoje. 11 de outubro, por exemplo, é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Um dia que se tornou oficial através de uma lei de 2008, assinada pelo presidente Lula. Sabe que o principal intuito da formalização dessa data é combater e prevenir com ações urgentes diante de um grande problema que vem adquirindo proporções epidêmicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2015, cerca de 2,3 bilhões de adultos vão estar com sobrepeso e mais de 700 milhões serão obesos. No Brasil, os números atuais mostram que a obesidade já é um problema de saúde pública. O excesso de peso acomete, olha só, 40% da população brasileira, aumentando o risco de doenças aí como pressão alta, diabetes, colesterol alterado, entre outras.
Aliás, hoje tem um Globo Repórter especial sobre esse tema também. Hoje, 11 de outubro, é também o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. No dia 11 de outubro também está em festa o estado do Mato Grosso do Sul. Foi criado em 1977, há exatos 36 anos, pelo ex-presidente Ernesto Geisel, devido ao tamanho enorme do estado do Mato Grosso, dividiu-se e criou-se o estado do Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande, que hoje, claro, está em festa aniversário de Campo Grande, que Campo Grande fora fundada há 114 anos atrás, em 1899, e em 1977, tornou-se a capital do mais novo estado, na época, o estado do Mato Grosso do Sul. O dia 11 de outubro é o 284º dia do ano. Faltam só 80 dias para 2014 chegar, meu amigo. Hoje estaria fazendo aniversário o nosso querido cantor e compositor Cartola. Olha só, a atriz Totia Meirelles faz aniversário hoje. O grande cantor e compositor Tom Zé, o baiano mais paulista do mundo, está fazendo aniversário hoje. A ex-tenista, ex-campeã mundial, ex-número 1 do mundo, a melhor do mundo entre as mulheres, Maria Esther Bueno, estaria também fazendo aniversário hoje. E quem está fazendo aniversário hoje é o velho lobo, Lobão, o João Luiz Vordenberg Filho, nascido em 1957, que compôs sucessos como esse que você está ouvindo aí agora. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1957, muito famoso por canções como Me Chama, que transitou entre o rock e o samba nos últimos anos. E aqui nós vamos deixar então os parabéns para João Luiz Vordenberg, o Lobão. Antes de ir para o nosso primeiro giro de notícias, preciso dizer que hoje nós vamos conversar aqui com o pastor Reinaldo Mota, que é o representante, a principal figura do Rede Sustentabilidade na região oeste da Grande São Paulo. Então vamos conversar com ele a respeito de como fica o partido que não existe oficialmente, mas que está abrigado, hospedado no PSB. Como é que fica a situação do Rede Sustentabilidade? Como é que ficam as pessoas que querem votar na Marina Silva, né? Você que está aí, pensava em votar na Marina Silva, vai poder? Não vai? Então, fiquem atentos a esse papo que eu vou ter hoje aqui com o Reinaldo Mota, o amigo Reinaldo Mota, que é liderança, filiado ao PSB agora, mas liderança do Rede Sustentabilidade. Eu vou conversar também com o Flávio Azevedo Limas, nosso colunista de educação, vai falar dessa contratação, essa mega contratação de profissionais da educação, que o governo do estado está abrindo um concurso agora, pretende contratar 60 mil novos professores. Então, Flávio Azevedo Limas, que é diretor da POSP e vice-prefeito de Itapevi, vai estar comentando esse tema conosco aqui no Jornal da Terra desta sexta-feira. Vou conversar também com o Marcos Agostinho da Silva, diretor do Instituto MAS, que é colunista, faz a coluna aqui, você não sabe, mas precisa, que vai falar de dois temas comigo hoje aqui no Jornal da Terra. Vai falar do terceiro Fórum de Desenvolvimento de Itapevi, que teve o seu primeiro dia na semana passada, no dia 4, mas que tem duas outras datas disponíveis para o fomento da empregabilidade em Itapevi, nos dias 22 e 23 de novembro. Então vamos conversar com o Marcos Agostinho sobre o terceiro Fórum de Desenvolvimento de Itapevi. E vamos falar também, claro, ele é cientista político, sobre essa ida da Marina Silva pro PSB. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal da Terra. Só está começando, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A base de funcionamento do SAMU de Itapevi vem passando por um processo de ampliação. Nas últimas semanas, a sede dos socorristas passou a ser readequada e ganhará novos espaços para os funcionários que realizam diariamente os atendimentos de urgência do município. Com a sede em Itapevi, o SAMU Regional Oeste foi implantado na cidade em 2006 e atende a mais 5 cidades, sendo elas Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande Paulista, Carapicuíba e Cotia.
Será colocada uma cobertura sobre o estacionamento das ambulâncias e o espaço que era de 176 metros quadrados passará a ser de 395 metros quadrados de área construída. Acima da cobertura das ambulâncias, será construída uma sala de conforto para os médicos, bem como uma sala de reunião e treinamento. Atualmente, o SAMU realiza somente em Itapevi cerca de 80 atendimentos por dia. Possui em sua frota 4 ambulâncias, sendo 3 de suporte básico e uma de suporte avançado com um médico, além de uma motolância e ambulâncias de reserva técnica, que ficam à disposição caso haja necessidade de realizar reparo em algum veículo. Durante a ampliação da área do SAMU, os atendimentos serão mantidos, não comprometendo assim a qualidade do serviço prestado à população. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Hoje aqui no Jornal da Terra vamos conversar com o pastor Reinaldo Mota, a principal liderança do Rede Sustentabilidade na região oeste da Grande São Paulo. E o Rede não sai da mídia, né? Você abre os jornais, só se fala em rede, mesmo rede não existindo oficialmente, tá em tudo quanto é jornal, muitas páginas inclusive. É Marina de um lado, esse apoio à candidatura do PSB. Hoje nós vamos falar de tudo isso aqui com o pastor. Boa tarde, pastor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, um prazer muito grande. Já estou voltando porque foi interessante, foi legal, gostei. Bom. E aqui é uma casa super tranquila, você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho que eu tenho recebido aqui, viu? Sempre muito bem-vindo, foi muito bom o papo da outra vez. E agora também tem muita coisa para ser conversada, mas independente disso, o amigo está sempre convidado a se passar aí pela Luiz Turri, bater na porta, liga, né, por causa do cachorro. O cachorro assusta qualquer um. Eu tive que buzinar, telefonar, eu tô chegando. Tá chegando. Agora, pastor, eu imagino que nos últimos dias, necessariamente de quinta e sexta-feira e o final de semana, até sábado, onde a Marina anunciou a sua decisão para o país, o que ela pretende fazer da vida no próximo ano, pelo menos. Imagino que a sua vida foi uma correria também, porque, primeiro, em que momento o pastor, que é a principal liderança da região do partido, ficou sabendo que a decisão era por se filiar ao PSB e apoiar a candidatura de Eduardo Campos? Olha, primeiro assim, de quinta-feira do julgamento até sábado, até antes do julgamento, a gente estava super tenso, ansioso, sem saber o que ia acontecer. Agora, eu tive o privilégio de ser, assim, informado nas primeiras horas do sábado. O nosso querido deputado Walter Feldman, que estava em Brasília, participou de toda a negociação. Alguns dizem que ele foi o grande articulador não ouvi falar isso também. Dessa aliança, dessa coligação, entre aspas, com o PSB. Ele me ligou 7 horas da manhã. Me acordou praticamente, eu teria café de pastores às 8h30, eu não sabia o que fazer, aí eu fui pro café de pastores, aí o telefone não parava de tocar, eu liguei para as principais lideranças do PSB da cidade, eu até falava, liguei pro Mário Lisguide, que é secretário estadual do partido, e ele ainda não estava sabendo da notícia ainda, eu informei a ele, e aí liguei ele não sabia? Não sabia, liguei pro vereador Cicote de Santo André, que é do PSB, ele também não sabia. Para mim foi um grande alívio, uma coisa muito interessante. A gente vai estar falando sobre isso, mas assim, eu fiquei sabendo sábado às 7 horas da manhã. E aí ligou pro professor Mário e disse, olha... Eu perguntei, você tá sabendo o que aconteceu em Brasília? Ele tava meio, acho que, não vou nem falar, ele tava acordando, né? Ele falou, não, pastor, o que está acontecendo? Acabei de receber uma ligação, uma notícia que vai mudar a história política do Brasil. Foi assim que me informaram, assim que eu estou te passando. Aí eu fiz uma brincadeira com o Mário, porque eu fui do PSB antes de ser candidato pelo PMN, eu fui mais de 10 anos do PSB. Aí eu briguei com o Mário, agora eu não sei se o PSB vai me receber de volta, né? Brincando, ele falou, pô, pastor, portas abertas. Aí desligou, tentei falar com ele de novo, ele deve ter ligado para todo mundo. Foi muito interessante, foi muito legal. Alguém que olha de fora, que tem um apreço enorme pela figura da Marina, que ela foi nessas passeatas de junho, ela foi poupada, mesmo sendo uma pessoa que tem uma trajetória política, que foi filiada durante muitos anos ao Partido dos Trabalhadores, e ela foi a única figura pública política poupada
naquelas manifestações. Nós tínhamos um outro nome que era exaltado, que era o do presidente do Supremo, mas por conta dele ser o cara ali que tomou a frente, que bateu de frente com... que efetivamente foi a mão de ferro para punir os mensaleiros. Ele não é político, mas quando você vê o nome dela aparecer bem em pesquisas entre as pessoas que frequentavam essas passeatas, é digno de um... Você tem que respeitar muito isso. Mas e agora? Se eu quiser votar na Marina, eu não vou poder votar na Marina. A grande questão que passa pela minha cabeça é essa: não vou poder votar na Marina. Como é que vocês vão administrar isso? Bom, primeiro eu acho que ela teve a coerência. A Marina teve a coerência, porque o plano A dela qual era? Era a rede de sustentabilidade. Se ela fosse para qualquer outro partido, ela implodiria a rede. Por exemplo, se ela fosse ser candidata no PPS, que era uma possibilidade, né? É um partido que, por exemplo, já existia, não seria... ideologicamente é um partido muito diferente da rede. Então, assim, não teria o casamento necessário. Rede PPS seria, dentro da rede, eu sei que seria muito difícil, a rede iria implodir. Então, assim, com o PPS, o que aconteceu? E a Marina, no discurso de ser vice, primeira coisa que ela quis mandar um recado: eu estou ouvindo, a rede está fazendo uma coligação democrática, é a rede, a Marina, em nome da rede, seria a vice, para um partido que já existe, não seria fusão partidária, não seria um partido de aluguel como o PPS, o PEN e outros mais que procuraram a Marina. Ela manteve a coerência do plano A dela, que é a rede. Hoje a rede continua firme, claro, tem alguns descontentes, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Ela mantém a rede e ela está no pleito. Tá. Então, aí você colocou, mas eu quero votar na Marina. Pode observar, ela, a primeiro momento falou que ela ia ser vice, mas a conversa está no ar. Porque o Eduardo Campos, até numa conversa com o Mário Luiz Guide, ele falou pra gente que nas outras, antigamente o plano A dele era o Ciro Gomes mudou de lado. Ele é um cara acessível. Eu tenho certeza, a Marina chegando com 30% e o Eduardo não decolando, ficando nos 8%, vai ter a inversão. Vai ser uma opinião minha. Vai ter que se dialogar a respeito. Vai se dialogar. Ou não, ela foi coerente. Ela falou assim: eu tô no pleito como vice, a rede continua e vamos seguir em frente. E outra coisa, foi a decisão que ninguém esperava. Não. Pegou PT, PSDB, todo mundo. Todo mundo. Né? Então, pra mim, quando eu vi, eu tava fazendo? Pedalando no sábado pela manhã. E aí parei pra tomar uma aguinha, smartphone na mão, olhei o Twitter, alguma publicação, acho que da Folha ou do UOL lá. Acho que era do UOL. O UOL deu furo. Eu podia ter dado esse furo, hein? Tô aqui com a rádio. Soube bem, porque eu fui ler isso, acho que 11, meio-dia, alguma coisa assim. Agora, você soube 7 horas da manhã, poderia mesmo, né? Não, mas assim, eu fiquei assim, com muito medo dessa responsabilidade. Quando me ligaram, mais o deputado Walter Feld, eu falei assim: não, eu não vou essa corda, eu não vou. Eu fiquei muito quieto, só liguei para o Mário, e claro, aí a notícia começou a correr, né? O Cicote Santo André, e aí outras pessoas já ficaram sabendo que a corrida era para se filiar, que o sábado era o dia limite. Exatamente. Então, de repente, a gente vai ter que conviver, a gente vai, no ano que vem, vocês hospedados no PSB, mas já sendo rede, provavelmente em algum momento formalizando o partido e indo para a rede, mas aí numa discussão relacionada a casamento homossexual, liberação da maconha, essas questões polêmicas de forma geral, vocês vão ter parte da bancada votando de um jeito e parte de outro. Vai ser você não vai ter uma liderança consenso, não é bem consenso, né, pastor? A gente vê lá assim, a bancada vota assim, é isso que eu estou dizendo, vai ser uma novidade isso. Eu não posso violar os meus princípios, acho que ninguém, e mesmo quem... Mas você não trai, lá no estatuto do partido não disse que você está traindo o partido? Não disse. Porque alguns partidos existem, você tem que... assim, o que eu penso, isso em qualquer lugar, por exemplo, na minha igreja, dentro de uma igreja tem vários pensamentos. Podia ser assim, assado, ter apóstolo, ter bispo, ter pastor, ter diácono, ou não ter nada, só ter... Então, dentro das igrejas já existem diferenças. O que eu acho, assim, um corpo, ele é formado por muitos membros, órgãos, mas compõe um corpo. A unidade não está na forma igual de se pensar. Igual, tá. É na diferença de pensamentos. Agora, vamos supor, a rede chegou num consenso sobre a união estável gay. Sei lá, eu vou continuar pensando no meu foro íntimo, se eu sou contra ou a favor, mas vou respeitar a opinião do partido. Não, porque eu estou dizendo isso porque isso vai ser uma novidade. Vai ser novidade. Porque
em comissões, né? A gente faz um trabalho... Mas já acontece, assim, muita gente... Claro que tem alguns problemas, mas faz parte da vida pública, da política. Depende, o pastor. Baixo clero lá em Brasília tem que seguir o que as lideranças, quem manda... Eu acho que vai ser um comportamento novo, essa liberdade que a rede vai dar para os seus... Já tem dado essa liberdade, porque realmente é um partido que tem diversas tendências, apesar que eu te falei de novo, o que a gente tem a nossa linha mestra, a sustentabilidade. Agora, eu não posso também mudar a minha forma de pensamento particular, e nem eles, por exemplo, o pessoal que é membro do grupo do LGBT vai pensar como eu? Não vai pensar também, claro. Entendeu? Eu posso ter maioria no partido também, cristãos podem ser maioria, a gente não sabe o que pode ser amanhã. Certo. A própria nossa grande líder, a Marina, é evangélica, e ela sempre bateu nessa tese. Nós temos que nos respeitar. E alguns assuntos assim, delicados, eu tenho certeza que vai ser analisado com uma forma bem especial. Me passou isso pela cabeça porque vai ser uma novidade também na política. A gente vê, principalmente discussão em comissão, os partidos indicam os seus membros. Agora nós vamos fazer um giro de notícias e já voltamos com muito mais informação, com mais convidados aqui no Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. A Prefeitura de Jandira abre na terça-feira, dia 15 de outubro, campanha para a regularização das dívidas de empresas e pessoas físicas com o município. O contribuinte poderá pagar os débitos com IPTU e ISS em até 24 meses, com 100% de descontos nos juros e multas. Poderão ser parceladas as dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2012. O contribuinte que aderir ao programa poderá dividir o que deve ao erário municipal em até 110 meses. O abatimento diminuirá progressivamente, sempre em escala percentual, até atingir 0% para débitos negociados no prazo máximo. A opção do contribuinte precisa ser formalizada entre 15 de outubro e 10 de dezembro. A primeira parcela poderá ser paga até 3 dias depois da adesão ao programa. O valor das prestações não poderá ficar abaixo de R$ 50 por pessoa física e R$ 150 no caso de pessoa jurídica. Os postos de regularização estarão à disposição do público nas unidades de saúde integradas do Jardim Teresa, Jardim Gabriela, Jardim Alvorada, Vila Eunice e Analândia, na Biblioteca Municipal e na Prefeitura Municipal. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Sexta-feira, e aqui no Jornal da Terra, nós vamos conversar, como vem acontecendo desde a semana passada, com o nosso colunista de educação, nosso especialista em educação aqui no Jornal da Terra, Flávio Azevedo Limas, vice-prefeito de Itapevi e diretor da APOESP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual Pública. Flávio, mais uma vez, um bom dia, seja aqui bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo Lobo, agradeço você mais uma vez por esse espaço. Sempre bom falar contigo, Flávio, especialmente nessas questões de educação que você domina completamente. Vamos começar falando desse tal anúncio do maior concurso para a contratação de professores da história do estado de São Paulo. Nós vimos isso em peças, em releases emitidos pelo governo do estado e também, claro, isso acabou refletindo nas pautas dos jornais. Mas é efetivamente verdade? O governo está realmente criando essa maior contratação da história do estado de São Paulo? É verdade, mas por conta da pressão dos professores organizados, né, através do nosso sindicato APOESP, a nossa luta histórica, né, que nós defendemos a entrada no serviço público, né, a investidura através do concurso público, que é uma garantia, né, para o trabalhador, para o professor, e também você pode criar condições de melhor qualidade do ensino quando você tem estabilidade através do concurso público. Então é uma reivindicação histórica da APOESP. Na verdade seriam necessários mais de 100 mil professores, mesmo assim nós vamos estar aí com 50 mil professores contratados, grande parte desses professores de caráter precário,
através de um contrato que tira uma série de direitos trabalhistas que nós questionamos, não só do ponto de vista político, mas também judicialmente. Mas eu considero que é um avanço, né, para os professores, um avanço para o sindicato por essa conquista, que serão mais 59 mil professores efetivos que com certeza irão contribuir com a melhora da educação. Entendi, são 59 mil vagas, mas isso não vai suprir a carência do ensino estadual na rede pública, né, Flávio? 59 mil vagas, mas eu quero ressaltar que seriam necessários mais de 100 mil professores nesse concurso. Ele teria que abrir para 100 mil, mas a gente deve considerar também que é um número importante, né? Então acho que isso vem em direção daquilo que é a nossa reivindicação histórica, que é a entrada no serviço público através do concurso. Agora, a demanda, a procura, a quantidade de inscrições para esse concurso que vai contratar 59, quase 60 mil professores, a demanda está sendo grande. Você tem informações sobre a procura desses professores que hoje estão aí precarizados na sua contratação para tentar essa vaga como concursados? É grande, parece que ultrapassa os 130 mil professores. Parece que, em média, 11 mil inscrições diárias estão ocorrendo através das informações que nós temos, através do DRU, que é um departamento da Secretaria de Estado de Educação. Tá certo. Aqui no Jornal da Terra, nós estamos conversando com Flávio Azevedo Limas, nosso colunista, especialista em educação pública e privada, que está falando desse anúncio da contratação, através de concurso, de 60 mil professores que o governo do estado acaba de disponibilizar. Agora, Flávio, você já disse aqui antes para nós que, independente dessa quantidade ser grande e importante, como você disse, esse número ainda fica muito aquém da expectativa de vocês, da POESP, do Sindicato dos Professores da Rede Pública, né? Porque para nós não interessa apenas o número, né? Nós precisamos ter qualidade na educação. E qualidade na educação significa melhores condições de trabalho, salariais, ter um projeto educacional no Estado de São Paulo que nós não temos, né? Tem alguns ensaios, algumas propostas que são colocadas igual abaixo dos professores. E nós entendemos que para que a gente possa ter uma educação pública de qualidade, precisa ter escola de tempo integral, que é aquilo que preconiza as propostas aí da presidenta Dilma, através do ministro Aloysio Mercadante. Então eu entendo que nós precisamos muito mais do que isso. Mas é importante esse número de professores, mas isso não é tudo, né? Nós queremos quantidade, mas nós precisamos também de uma educação de qualidade. Entendi. Agora, Flávio, nesse edital de contratação dos 60 mil professores publicado pelo governo do estado, chama a atenção a questão salarial. 40 horas semanais para R$ 2.257. Qual a sua avaliação desse salário? Ele é parecido, é menor, é maior que em outros estados da União? Ele é abaixo de Itapevi, né? Que é uma cidade pobre, ainda dormitório, com uma série de carências. Então é um absurdo. O estado mais rico da federação tem 39% da sua arrecadação, que representa 39% do produto interno bruto, pagar um salário tão ruim como esse. Esse é o grande problema, que muitos professores acabam tendo 2 ou 3 empregos, trabalhando na rede particular, na rede privada, na rede municipal e na rede estadual, para conseguir um salário minimamente compatível com as suas necessidades. Então é um salário muito baixo, irrisório, e que não atende, né, às nossas reivindicações e às necessidades básicas dos trabalhadores de educação. 40 horas semanais, salário de R$ 2.257. Você reiterou que ele é muito baixo, que o Estado deveria, até por ser um Estado rico, deveria olhar com mais carinho, com mais dedicação, esse baixo salário da classe dos professores, mas o fato é que nós já temos aqui cerca de 130 mil inscrições para esse concurso que vai contratar 60 mil novos professores para a rede pública do Estado. O número de inscrições é bem alto, né, Flávio? E até quando vai? Até quando os professores podem ainda se inscrever? Não, com certeza esse número, né? Uma vez que vai até o dia 16 de outubro,
é bem provável que esse número chegue aí a mais de 200 mil professores inscritos. Porque como é um concurso de caráter nacional, embora seja de São Paulo, não está impedido nenhum professor do país fazer o concurso aqui em São Paulo. Nós temos vários professores, por exemplo, em Itapevi, que alguns são da Paraíba, outros são da Bahia, tal. Então é um concurso nacional. Mas ele é pouco atraente, até porque se ele fosse mais atraente, esse número seria muito maior do que esse. Como tem um piso nacional de salário hoje, a lei sancionada pelo presidente Lula, que é a lei do piso nacional, como há uma equiparação do salário no Brasil, então isso acaba vindo pouca gente de outros estados. Mas eu considero um número razoável, né? E eu acho que vai ser aí uma disputa, né, de 3 ou 4 por vaga. Entendi. Hoje, 11 de outubro, está chegando o dia 15 de outubro, dia dos professores, um dia dedicado ao professorado. Você quer aproveitar e deixar alguma mensagem aí para os companheiros de labuta, companheiros de sala de aula, nesse momento aqui, na sua coluna aqui no Jornal da Terra? A mensagem que eu deixo é a gente acreditar na luta, né? A gente continua lutando por uma escola laica, pública, de qualidade, que é essa escola que interessa ao conjunto da classe trabalhadora. Porque os números que nós temos, os índices que nós temos aí das escolas, se tiver investimento, salários decentes, condições de trabalho salariais, eu não tenho dúvida que a escola pública é a melhor escola no estado de São Paulo, até porque ela é para todos e não é uma escola excludente de meia dúzia, que é a escola particular. Então eu quero aqui parabenizar os professores pelo dia, o dia 15 é dia dos professores, e a gente vai comemorar, inclusive convidar os professores que no Vale do Anhangabaú haverá um show do samba do Martinho da Vila, que é uma pessoa totalmente comprometida com essa luta dos professores. Então, a partir das 14 horas, no Vale do Anhangabaú, eu convido os professores para estarmos juntos lá nesse show, que é uma forma da gente homenagear os professores no seu dia, com um grande show do Martinho da Vila. Tá certo então, Flávio, tá dado o recado. Show no dia 15, Martinho da Vila, no Vale do Anhangabaú. Vamos ver o local lá lotado para comemorar esse dia tão importante. Dia importante não só para quem é professor, mas para todos nós, né? A base de tudo, de toda a formação do ser humano é a educação que ele recebe, e a conjectura atual da nossa sociedade atribui muito dessa formação aos professores. Flávio, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Terra. Espero você novamente na próxima sexta-feira falando de educação com clareza e com profundidade aqui no Jornal da Terra. Rodrigo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu queria te agradecer pelo espaço, porque esse é um tipo de espaço que contribui com a educação e com a cidadania, com a informação. Seja sempre muito bem-vindo, Flávio Azevedo Lima, nosso especialista em educação, que fala toda semana aqui no Jornal da Terra. Até a semana que vem. E se por um acaso você que está ouvindo o Jornal da Terra tem acompanhado aqui a coluna do Flávio Azevedo Lima, que é diretor há décadas do Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado, a POESP, e atualmente vice-prefeito da cidade de Itapevi. Se você quiser fazer perguntas sobre educação para o Flávio, é só mandar seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Pode também mandar sua pergunta através das redes sociais, na fanpage do Jornal da Terra, www.facebook.com/Jornal da Terra. Se por um acaso você já tiver o seu perfil lá no Facebook, é só procurar por Jornal da Terra lá no setor de buscas da página. Muito, muito simples. De cara você vai ali encontrar o logo da emissora e clica em curtir, porque assim tudo que for postado você vai saber em primeira mão como ouvinte exclusivo aqui do Jornal da Terra. Agora nós vamos fazer um giro de notícias e já voltamos com muito mais informação, com mais convidados aqui no Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Amanhã, 12 de outubro, a aldeia jesuítica de Carapicuíba completa 433 anos de fundação. Para comemorar, a comunidade Santa Catarina, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba,
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza a partir das 8 horas da manhã a missa campal em louvor a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e pelo Dia das Crianças e bênçãos sobre a Praça da Aldeia. A aldeia receberá a comunidade da região, devotos de Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina, que é a padroeira da aldeia, para que os visitantes da região aproveitem o feriado para conhecer esse patrimônio histórico da cidade de Carapicuíba. O conjunto arquitetônico da aldeia é o único do planeta, fruto das expedições realizadas pela Companhia dos Jesuítas, lideradas pelo padre José de Anchieta em 1580. O local abriga elementos da história brasileira, com a participação indígena e jesuítica há cerca de 5 séculos. Em 1941, o espaço foi tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por ter sido rota do movimento bandeirante. A aldeia jesuítica de Carapicuíba faz parte do circuito Taipa de Pilão, juntamente com as cidades de Barueri, Cotia, Embu das Artes, Santana de Parnaíba e São Roque, formando um dos roteiros turísticos do estado de São Paulo. O local fica próximo da entrada 22 da rodovia Raposo Tavares, a 30 minutos da capital paulista. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, hora de conversar com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS. Na sua coluna Você Não Sabe, Mas Precisa, toda semana conosco aqui no Jornal da Terra. Marcos Agostinho, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Olá, os ouvintes da Rádio Terra, Rodrigo Lobo, um prazer mais uma vez estar com vocês, a nossa coluna Você Não Sabe, Mas Precisa, comentando aí as notícias e os assuntos das cidades. Agora, Marcos, vamos primeiro, eu quero falar de política contigo hoje, mas primeiro, você como cientista político dá a sua opinião. Agora, antes eu queria falar da sua participação no terceiro Fórum de Desenvolvimento de Itapevi, que agora serão 3 etapas, a primeira foi no dia 4, sexta-feira passada. Teremos novamente outras 2 etapas nos dias 22 e 23 de novembro. Este primeiro dia, procura das pessoas, as expectativas dos organizadores estiveram a contento. Como é que você avalia esse primeiro dia do Fórum de Desenvolvimento? Olha, é um prazer falar com vocês a respeito desse assunto, né? E vamos começar pelo mais simples. Em primeiro lugar, é resgatar um pouco essa palavra fórum, né? Então, fórum significa um espaço para discussão. Um espaço para discussão para chegar em soluções objetivas. E como esse terceiro fórum tem como tema a empregabilidade e a qualificação profissional, nós começamos pelo mais simples, que é fazer um apanhado de tudo que poderia ser oferecido em termos de vagas de empregos imediatos, né, para a população, não só de Itapevi, mas da região, para que nós encontrássemos, a partir desse momento, soluções integradas para que cada vez mais se ocupem as vagas disponíveis no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, oferecer essas vagas com uma qualificação maior do que aquelas vagas que são normalmente ocupadas pela população da região oeste da Grande São Paulo, Rodrigo. Então, nesse primeiro momento, a colocação direta das pessoas já foi a primeira vitória, e segundo, a abertura de um diálogo, na medida em que a Prefeitura de Itapevi também estabeleceu nesse dia, o prefeito de Tadeu assinou um convênio com a CSU, que é essa empresa aqui que funciona aqui em Barueri, em frente aqui o shopping Parque em Barueri, de capacitação do jovem para já ingressar dentro da empresa, ou seja, a Prefeitura, nesse sentido, também vai colaborar na medida em que vai unir todos os programas relacionados à capacitação profissional e empregabilidade para já oferecer aquelas pessoas que já passaram por algum curso, alguma atividade sob a gestão da Prefeitura, porque o empresário se interessa por aquela pessoa que já tem algum tipo de capacitação. Então, vai aumentar a qualidade e a quantidade da mão de obra empregada da cidade. É muito importante ser frisado isso, Rodrigo. É verdade. Agora, mudando um pouco a nossa conversa, nós tivemos no sábado passado, para surpresa minha pelo menos, mas imagino que de muita gente, não sei se surpresa sua também, a filiação, falando de política agora, a filiação da ex-senadora Marina Silva no PSB, no Partido Socialista Brasileiro. E eu confesso que, após a dificuldade dela de registro do partido lá no TSE, eu imaginava, por tudo que eu lia, que a ex-ministra se dirigisse
ao PPS. Cheguei a ver alguns elogios dela ao PPS nas redes sociais. Então eu imaginei, para mim estava certo que ela iria para o PPS, que também queria muito a Marina Silva lá. Primeiro, para você, essa filiação dela ao PSB foi surpresa também? E o que mudou efetivamente no cenário político a partir desta filiação? Olha, em primeiro lugar, foi uma surpresa para todo mundo. E o importante, né, e gostoso dessa vida é que ela nos possibilita ainda alguma coisa que nos dá frio na barriga, né? As coisas não são tão previsíveis assim, né? Quem imaginaria, por exemplo, que São Paulo ia meter 2-0 no Cruzeiro, no Mineirão, né, Rodrigo? Nem eu preferi ver o UFC, que eu não gosto, porque achei que seríamos esmagados naquele dia. Exatamente. Eu imagino você acordando de manhã, acessando a internet, vendo, puxa vida, eu tinha que ficar acordado assistindo aquele jogo. Eu vi o VT depois, né? O bom da TV para assinatura é isso, né? Exatamente. Então, mas ao mesmo tempo, então essa reviravolta por si é um fato positivo. Isso vai trazer a discussão para um outro eixo, que é para a terceira via. Se nós discutirmos a questão de se nós fazemos uma analogia entre o Brasil e Itapevi, nós podemos relacionar com a eleição de 2012 em Itapevi, onde tinha o Jaci Tadeu, que era da turma do Dr. Arruda, contra o João Caramês. Era aquela polarização do Dr. Arruda e João Caramês. Aí surge um teto e quase ganha a eleição. Né? Você traz qualidade ao debate. Você tem que não se comparar com o outro, mas tem que se comparar consigo mesmo. Então, nesse sentido, é um salto de qualidade. A outra questão é que a Marina ela tem um peso, ela pode transferir as luzes dela para o Eduardo Campos. Só que essas luzes não vão vir, não vai se desgarrar da Dilma, porque quem gosta da Dilma vai continuar gostando da Dilma, por enquanto. Né? E não há nada que faça, assim, tem nenhuma catástrofe que faça as pessoas deixem de gostar da Dilma. Até porque ela está recuperando a popularidade que havia perdido. O que vai haver é uma certa inanição do Aécio Neves. O Aécio Neves vai perder espaço dentre aqueles de oposição. Então, vai ser uma oposição mais charmosa, Eduardo Campos e Marina Silva. O terceiro ponto que eu quero ressaltar é a extrema incompetência da rede, dos organizadores da rede, de não conseguir fazer um partido. Entendeu? Verdade. O mínimo é o seguinte: você tem que ter assinaturas suficientes. Caramba, então se você precisa de 500 mil, vá atrás de 1 milhão, não vá atrás de 600. É verdade. Porque algumas serão descartadas. Né? Então, se com todo respeito, se um vereador de Goiás conseguiu montar um partido, que é o PROS, uma ex-senadora que teve 20 milhões de votos, ela não vai conseguir montar um partido, né? Que estrutura é essa que não consegue atingir o básico, né? Então não dá para se fazer de coitadinha. Então a gente pode acusar Dilma e o Lula e o PT pelo fato de não ter conseguido registrar o partido. E nem tampouco o juízo, porque foi 6-1. Então isso é o ponto negativo aí da Marina, foi uma incompetência ela não ter conseguido registrar o partido. Bom, eu vejo que já na primeira semana desse namoro, como disse aqui o representante da rede na nossa região oeste aqui, o pastor Reinaldo Mota, disse que a rede está hospedada dentro do PSB. Então, nessa primeira semana de convivência, já saíram faíscas, né? Porque o discurso das pessoas que fazem parte da rede, que estão hoje filiadas ao PSB, é de que não está certa a questão de quem é candidato, se é Marina Silva, se é o presidente do PSB, governador de Pernambuco. Agora, aí você conversa com os filiados do PSB, evidentemente eles dizem que essa é uma questão definida, só não se sabe se a Marina Silva será vice ou não. E a gente já vê essa troca de faíscas, né? Porque não vai ser também, Marcos, imagino eu, uma convivência, uma hospedagem tranquila, né? No quarto do lado sempre vai ter um barulhinho para manter acordado o quarto vizinho, né? Não, com certeza, com certeza. E a política, ela tem um grande componente pessoal, né? Subjetivo, que é a questão do ego, né? Quem que é mais, né? Eu trabalho com pesquisa, eu sei como é isso, né? Quando você entrega um resultado que a pessoa está lá em cima das pesquisas, você é um deus. Mas quando você tem um resultado que está lá embaixo, você é o pior dos demônios, né? Uhum. Então veja, a Marina ela vai ter que lidar com isso, o PSB vai ter que lidar com isso. Agora, também um outro elemento
que é um complicador, que ela não vai conseguir transferir todo esse prestígio assim para o Eduardo Campos, né? E além disso, ela perde um pouco essa áurea de que seria algo novo, né? Não é nem partido dela, né? É uma rede, né? Uma coisa bonita, uma coisa assim, sonhática, né? Como se diz, tá? Uma coisa assim, fora do comum. Não é fora do comum nada, não fora do comum nada. Tanto é que ela ficou até pensando nisso e não conseguiu registrar o partido. Ela tem que fazer o comum primeiro, para depois começar a sonhar. Né? Então ela vai, como eu decidi, ela vai ter que, de certa forma, enfiou a viola no saco. E alguns militantes da rede vão ter que enfiar a viola no saco, né, para conseguir competir, e alguns deles vão ter sucesso. O Feldman, por exemplo, em São Paulo, pode ser candidato a governador do estado. É verdade. Então, é um bastante interessante. Eu achei legal que o PSB deixa aquela condição de mero participante para protagonista, também é legal. E principalmente, Marcos, o que me chama a atenção, embora eu tenha muita dúvida em relação a essa estratégia da Marina transferir votos, acho que não vai acontecer. Tenho visto muitas pessoas dizerem, mas eu queria votar na Marina, não vejo essa disposição toda, pelo menos nesse primeiro momento, em votar no Eduardo Campos. Agora, duas coisas podem vir disso, na minha opinião, eu queria ver se você concorda com isso. O vice, se a Marina se tornar vice mesmo na chapa do Eduardo Campos, o vice vai ter um papel diferenciado, vai ter um papel novo, vai ser chamado para o debate nesta eleição, visto até que no Ninho Tucano aventa-se a possibilidade de uma chapa Aécio Serra, né? E eu não tenho dúvida que essa ideia surge a partir da chapa Eduardo Campos, Marina Silva. Agora, uma outra coisa também que pode vir, né? Então são duas coisas, que nós precisamos muito sair dessa duplicidade PT-PSDB. A política brasileira, ela não evolui em nada, mantendo esse bipartidarismo diante de 32 partidos, sendo que um é clandestino, então são 33 partidos nós temos nesse país, e só se fala em 2 partidos. Eu acho que a chegada da Marina Silva, possível fortalecimento da candidatura do Eduardo, também pode demonstrar uma nova etapa da política brasileira, da discussão da política brasileira, que é fugir dessa polarização que muitas vezes, vamos falar a verdade, é ranheta, porque se você é contra alguma coisa que o PT coloca em prática no seu governo, você é tucano. Aí você fala para um tucano que você é contra alguma coisa que o governo tucano está fazendo, aí não, você é petista. Pô, tá louco, né, meu? Extremamente maniqueísta. Agora, interessante, no meio dessa coisa toda, né? Eu, como sou um pouquinho mais velho, né? Eu já sou um tiozinho. Há uns 20 anos atrás, 25 anos, existia aí uma transição como essa também, que era o bipartidarismo MDB-Arena. Isso. Que era o MDB era um agrupamento de centro, né, com elementos de esquerda infiltrado, né, e a Arena tinha social-democratas infiltrados e partidos de direita. Né? Então, com esse bipartidarismo hoje, vamos assim dizer, é entre um partido de esquerda, que é o PT, ou supostamente um ex-partido de esquerda, com um partido pretensamente social-democrata, que é o Partido da Social-Democracia Brasileira, que é o PSDB. Então, o interessante é que o que chamava-se de direita, que é aquele pensamento um pouco mais retrógrado, ele vai se virando, como o democrata, por exemplo. O democrata é um herdeiro do PSL, que é um filhote da Arena. Né? Tanto é que o Demóstenes Torres, mas os outros aí, o Bonhausen, tá no PSB, viraram socialistas. Viraram socialistas, entendeu? O Caiado, o Ronaldo Caiado, que não é sentir incomodado com a Marina dentro dessa rede, desse grupo e tal. Entendeu? Então, assim, no frigir dos ovos, né, falando, ninguém me perguntou, mas se me perguntaram, eu responderia. Olha, não vai ser, a Dilma não vai nadar de braçada, mas ela vai, eu acho que ela ganha essa eleição, e ela vai ter que fazer isso com mais qualidade no discurso e na ação. Porque essa terceira via vai servir para ficar cutucando aí, para ter melhorias de fato, melhorar sem comparar com o outro, mas melhorar dentro da sua própria prática. Marcos Agostinho,
Muito obrigado mais uma vez por nos dar a sua opinião aqui, falar também do fórum. É sempre bom conversar com um amigo. Aqui na sua coluna você não sabe, mas precisa. Muito obrigado e já deixamos marcado aí para a semana que vem. Queria começar a falar contigo sobre, agora tudo definido lá no cenário político de Santana de Parnaíba, pelo menos em relação ao TRE, né? Quem pode, quem não pode. E vamos saber quem são efetivamente os candidatos. E aí nas próximas edições eu queria falar disso com você também aqui, tá bom, meu amigo? Eu fico muito agradecido com isso, por esse convite. Eu quero dar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Terra. Qualquer do Globo, você não sabe, mas precisa, e nós estaremos juntos na semana que vem. Um abraço. Foi então a coluna do Marcos Agostinho, você não sabe, mas precisa, aqui no Jornal da Terra. E assim como eu falei para o Flávio Azevedo Limas, também vale para o Marcos Agostinho. Qualquer dúvida que você, por acaso, tenha, alguma pergunta que você queira fazer explicitamente para o Marcos Agostinho, diretor do Instituto Mas e também colunista deste programa, você pode mandar sua pergunta para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, ou então através da nossa página no Facebook, facebook.com/Jornal da Terra. Vai ser um prazer colocar a sua questão, a sua dúvida para o Marcos Agostinho responder, e a partir da semana que vem estaremos focados na eleição de 1º de dezembro em Santana de Parnaíba. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Lideranças tucanas garantem que o partido está focado na unidade partidária após o governador de São Paulo, José Serra, anunciar na semana passada sua decisão de permanecer no PSDB. Os ânimos andavam meio exaltados no ninho tucano, na esfera nacional, devido à decisão do grupo em investir no nome do senador Aécio Neves para ser o pré-candidato à presidência da República pela legenda, o que interferia nos planos de José Serra, que cogitou deixar a sigla para disputar o cargo por outro partido. Segundo o deputado João Caramês, representante da legenda na região, é preciso dar oportunidades para outras figuras do tucanato, e o nome do senador Aécio representa mudança significativa dentro do PSDB. No início da semana, o partido realizou reunião de cúpula na Câmara Municipal de Osasco, onde fixou metas de atuação para a campanha 2014 na região oeste da Grande São Paulo. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra, nesta sexta-feira, hora de falar de esportes. Boa tarde, Jefferson Miro. Boa tarde, Lobo. Tudo beleza aí, meu querido? Tudo jóia, tudo ótimo. Ok? São Paulo venceu no meio da semana. Venceu, exatamente. Venceu o líder, só alegria. Isso, rumo à Libertadores. Você sabia que nós já somos o segundo time do retorno? Do retorno é o melhor. Segundo. Segundo. O primeiro é o próprio Cruzeiro, mas o segundo somos nós. Então era primeiro contra segundo ali. Então o Corinthians já está rebaixado. Já, não, eu acho que sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no final de semana o São Paulo enfrentou o Vitória do Ney Fraco, né? E o Ney Fraco... Ex-técnico de São Paulo, isso. Ney Fraco. E o Ney Fraco disse o seguinte: nós somos campeão ano passado, eu só tenho ótimas lembranças aqui de São Paulo. Nós, o ano passado, fomos campeões da Sul-Americana e fomos campeões do segundo turno. Aí eu digo o seguinte: Ney Fraco, meu querido, esse time do jeito que tá aí agora do São Paulo, já é o segundo do segundo turno. Que feito maravilhoso que você fez no ano passado. Você ganhou o Brasileirão, Ney Fraco? Vamos para a agenda do final de semana, Lobo. No sábado, Liga Nacional de Handebol. O Itapevi enfrenta o Vila Velha do Espírito Santo às 16 horas no CIEF da Coab em Itapevi. Paulista, segunda divisão, no domingo às 10 horas, Água Santa contra o Cotia em São Bernardo do Campo, lá no estádio Baetão. Copa Paulista, sábado às 19 horas, o São Bernardo enfrenta o Grêmio Osasco no estádio 1º de Maio, lá em São Bernardo. Brasileiro Série C, o Grêmio Barueri enfrenta o Madureira no sábado às 19 horas, na Arena Barueri. Brasileiro Série B, hoje às 21h50, o Palmeiras, líder, enfrenta o Guaratinguetá em Londrina, lá no estádio do Café. Conhece lá ou não? Sim, já fui lá. Conhece tudo, talvez já rodou o mundo inteiro. Folha FM, filho, já passei pela Rádio Folha, rapidamente, mas... Brasileiro Série A, sábado às 21 horas,
Santos contra a Ponte Preta no Pacaembu, hein? Clássico, hein? E no domingo tem clássico. Às 16 horas no Morumbi tem São Paulo contra o Corinthians. Clássico dos desesperados lá. O Corinthians sem fazer gol, eu acho que vai tomar um chocolate. Não, vocês perdem pra todo mundo, ganha da gente. E às 18h30 tem Atlético Paranaense contra a Portuguesa, lá no Durival Brito, em Curitiba. Vamos pro Amador de Itapevi. Campeonato, a primeira divisão acabou, agora está tendo campeonato municipal de veteraníssimo. No sábado, às 8h45 tem Portela e Caveira, às 10h20 Santa Rita e Teimoso, às 11h40 Rainha contra o Juventus e às 13 horas o Colina contra o São Carlos. Você joga aqui, qual jogo desse aí? Jogo às 8h45. Você é do Caveira? Madrugada, Caveira. Caveira é nós, mano. Você é atacante lá? Era. E para encerrar, tem um comunicado da Liga. Comunica que estão abertas as inscrições das chapas para a eleição de presidente, vice-presidente e membros do Conselho Fiscal para o mandato do quadriênio 2014 a 2017. As referidas inscrições serão homologadas na Secretaria das 14 às 18 horas. As inscrições vão até o dia 22 de novembro e a eleição será no dia 30 de novembro. Tá, e onde é a Liga, a sede da Liga? A Liga fica no Estádio Municipal André Nunes. Em Itapevi. Se você quiser ser o presidente da Liga Itapeviense, sim, só dá um pulinho lá das 14 às 18, fazer sua inscrição, garanto o voto do Caveira para você. Tá. E a eleição quando é? Em dezembro? Dia 30 de novembro. Por hoje é só, na segunda a gente está de volta, Lobo. Um abraço, um ótimo final de semana. Até segunda. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. E termina aqui a edição número 197 do Jornal da Terra. Nesta sexta-feira, 11 de outubro de 2013. Eu quero que você tenha um ótimo final de semana. Amanhã é dia das crianças, dia de ficar com os filhos, dia de comemorar com a molecada, rolar no tapete e, claro, dia para nós católicos de reverenciarmos a figura de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus, que é a padroeira do Brasil. Então muita gente está pegando a estrada, indo lá para o Vale do Paraíba, indo para Aparecida, mas para quem fica também muitas comemorações em toda a Diocese de Osasco, em toda a Grande São Paulo, em todo o Brasil. Então se você é católico, se você crê na intercessão de Nossa Senhora, aproveite também muito bem esse 12 de outubro, ok? Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som do sucesso. O Jornal da Terra está de volta na segunda-feira. E aí na segunda-feira vamos conversar aqui com o Rogério Lins, esse que causou polêmica, deixando o PHS, indo para o PTN. Tudo isso na segunda-feira aqui no Jornal da Terra. Um abraço, paz e bem, um ótimo final de semana e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta segunda-feira, 5 da tarde.